Fecha os teus olhos, deixa eu me orar um pouco. Isso, fecha os teus olhos. Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, pela tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque sempre o Senhor nos surpreende. Muito obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está sempre à nossa frente e quer o nosso bem, não o nosso mal. Por vezes, Senhor, pensamos e achamos que vamos experimentar o mal lá na frente, mas não é isso, Senhor, que tu tens para nós. Nós sabemos, Deus, que a tua palavra nos diz que o Senhor é que tem bons pensamentos ao nosso respeito. E não somente isso, Senhor, como tua palavra diz que o Senhor tem um futuro pelo qual nós estamos esperando. E nós estamos esperando dias lá na frente, dias melhores. Não somente dias melhores, mas de estarmos experimentando em nossas vidas o teu sobrenatural. De estarmos provando que o Senhor é Deus e és fiel. Então, Senhor, esta é a nossa oração hoje, nesta noite. Gera em nós convicções, gera em nós confiança em Ti, gera em nós uma fé e faz com que ela cresça cada vez mais. Uma fé, Senhor, cujo o nosso pensamento e a nossa disposição mental sempre, em qualquer momento, estejam alicerçados e baseados na Tua palavra. Mesmo que passemos no vale da sombra da morte, é isso que nós decidimos fazer. Nós queremos confiar em Ti. Como Tua palavra diz, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, nenhum mal temerei, porque Tu estás comigo. Senhor, é esta fé, é este pensamento, é esta disposição mental, Pai, que nós queremos que venha sobre as nossas vidas, independente do que aconteça. Pois a Tua palavra nos garante que até 1000 podem cair à nossa esquerda e 10.000 à nossa direita, mas Tu não serás atingido. Essa é a Tua palavra. Então, Senhor, essa é a nossa oração, Pai, para que assim o Senhor esteja ministrando a cada vida nesta noite, para que quando se porventura, Senhor, alguma adversidade ou um problema ou um desafio se levantar sobre as vidas dos Teus filhos, nós possamos ter em mente que se uma situação se levantou contra nós, esta situação por 7 caminhos fugirá de nós, porque o Senhor é por nós, o Senhor não é contra nós. E assim declaramos, Pai, que esta palavra que vai ser ministrada nesta noite, ela vai ministrar aos nossos corações, ministrar a cada vida. É isto, Pai, que nós oramos para que se manifeste a Tua glória aqui. Esta é a nossa oração, Pai, nesta noite, para que o Teu Espírito Santo venha falar e ministrar cada vida. Em nome de Jesus Cristo. E desde já declaro que toda arma forjada contra nós não terá sucesso. Já declaro, Senhor, que o céu está aberto, Tua presença se manifeste, a Tua sabedoria seja manifestada e revelada pela Tua palavra. Então, Senhor, que nós não saiamos daqui os mesmos, saiamos daqui fortalecidos, edificados, surpreendidos, abençoados. E caso haja alguma necessidade aqui, curas, intervenções, libertação, provisões, respostas, fortalecimento espiritual, unção, autoridade, favor dos céus, venha agora, seja desatado, seja liberado sobre cada vida. Então que toda a tristeza, todo o abatimento, todo o cansaço seja erradicado daqui, seja removido daqui, em nome de Jesus Cristo, e que a Tua alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força, venha prevalecer em nossos corações e nossas vidas. Possamos invocar o Teu nome e saber que esta é a Tua palavra. Todo aquele que invocar o Teu nome será salvo. A Tua alegria é a nossa força. Então nos faz sair daqui, Senhor, nesta noite extremamente abençoados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Muito bem, o título dessa mensagem é: você conhece alguém assim? Assim como Deus? São 2 perguntas. O título da mensagem é: você conhece alguém assim? Assim como Deus? Eu quero discorrer um pouco sobre esta pergunta, lendo algumas passagens na palavra de Deus,
Em 1 Reis 18, 21 diz assim: você conhece alguém assim, assim como Deus? 1 Reis 18, 21 diz assim: então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Elias, o homem de Deus, pergunta a todo um povo, uma comunidade que estava diante dele. E ele pergunta: até quando vocês vão ficar entre dois pensamentos? Vocês vão confiar em Deus ou não? Amém? Até quando? 1 Reis 18, 21. Elias faz essa pergunta. Deus usa o profeta Elias para fazer essa pergunta ao povo, às pessoas. Até quando vocês vão ficar entre esses dois pensamentos? Vão dar crédito a Deus? Vocês vão confiar em Deus? Vocês vão declarar que Deus é Deus? Ou Baal é Deus? Então havia uma disputa cultural naquela época. Alguns judeus diziam que Baal era Deus. Algumas pessoas naquele tempo se posicionavam dizendo: não, o teu Deus não é o Deus verdadeiro, Baal é Deus, Baal tem feito. E Elias questiona o povo e pergunta isso para eles: quem é Deus? O Senhor, o Deus de Israel, ou é Baal? E a resposta do povo foi o quê? Silêncio. Olha o perigo diante de uma pergunta inteligente. Não é uma pergunta inteligente? Quem é Deus? É o Senhor ou é Baal? Se o Senhor é Deus, sigam a Ele. Se é Baal, sigam a Baal. Porém o povo nada respondeu. Monte Carmelo, aconteceu essa situação, quem conhece, Elias orou, o fogo desceu, uma glória de Deus se manifestou. Eu uso esse um versículo como pano de fundo para que nós possamos entender algumas coisas durante aquilo que vou apresentar. Vai ter momentos na vida da gente onde isso vai acontecer. Vamos seguir a Deus, vamos dar crédito a Deus, vamos confiar as nossas vidas a Deus, ou vamos dizer não? Amém? Não. Ou ficar em silêncio. Josué 24, 15. Outra passagem, Josué capítulo 24. Versículo 15 é um texto bem conhecido também. O Josué diante do povo, diante de Israel, diante da instabilidade do povo, ou da insegurança do povo, ou da dúvida do povo. Diante desse cenário, Josué, o líder que era o homem de Deus naquela época, com Caleb, Josué faz uma pergunta ao povo. Elias fez uma pergunta ao povo, às pessoas. Josué 24,15 diz: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir a Deus, do que ele estava falando, o cenário atual, aonde nós estamos vivendo, é bom servir a Deus nesse cenário? Será que é agradável servir a Deus durante esse período? E Josué continua dizendo: escolhei hoje a quem vocês vão servir. Se vocês vão servir as culturas dos pais de vocês, que estavam além do rio, do outro lado do rio, ou vocês vão servir aos deuses amorreus, em cuja terra nós habitávamos. Mas Josué diz: porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24:15. Josué diz: eu e minha casa nós vamos servir a Deus. Eu e minha casa vamos nos apegar a Deus. Amém? Eu e minha família, nós temos essa posição. O título da mensagem é: você conhece alguém assim? Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um e amar a outro. Ninguém pode ter dois senhores, ninguém pode ter dois deuses. Ou vai odiar a um, ou vai amar o outro, ou vai se dedicar a um, ou vai desprezar a outro. Mateus 6:24. Ou vai se dedicar, ou vai se devotar a um,
ou vai desprezar a outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon, não podeis servir a Deus ou às riquezas. Aqui Mamon é o Deus que está por trás das riquezas. Ou se dedicarão a um, amém? Ou se dedicarão a outro. Veja que Jesus agora também faz esta pergunta: a quem vocês vão se dedicar? Que tipo de cultura, o culto vocês vão dar? Vocês vão servir a Deus? Porque não tem como servir a um e ao outro ao mesmo tempo. Malaquias 3,18, um outro texto também. Malaquias 3,18 diz: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. E se verá a diferença em quem é um servo de Deus e aquele que não é um servo de Deus. Também nos arremete a dois lados: servir a Deus ou não servir a Deus. Mateus 22, 36, 37, 38. Mateus 22, 36 diz: Mestre, os discípulos perguntando a Jesus, a multidão perguntando a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento que existe na lei? Jesus disse-lhes: qual é o grande mandamento? Amarás. Primeiro e grande mandamento. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou de todo o teu pensamento. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus responde: amarás o Senhor teu Deus com o teu coração, sentimentos, alma, entendimento. Outras versões dizem com a tua força. Versículo 38 diz: este é o primeiro e grande mandamento. Diga assim: primeiro e grande mandamento. Uau, primeiro e grande mandamento. Veja que esses versículos que eu abordei agora, eles têm uma ligação entre eles com perguntas que falam sobre se devotar a Deus, ter uma aliança com Deus, outros deuses, outras culturas, e em especial fala sobre amar a Deus. Diga: amar a Deus. Se devotar a Deus, se dedicar a Deus. Amém? Então está falando sobre servir ao Deus vivo e verdadeiro, e fala sobre amá-lo. Versículo 38, como falei agora, diz assim: este é o primeiro e grande mandamento. Repita: este é o primeiro e grande mandamento. Sabe, eu estava meditando sobre esse assunto aqui e me veio uma pergunta. Uma pergunta me ocorreu: como é que alguém pode cumprir este mandamento? Como é que se cumpre esse primeiro e grande mandamento? Quais são os passos que então uma pessoa... Deixa esse versículo ali, filhão, o 38. Este é o primeiro e grande mandamento. Claro que Jesus depois no 39 fala sobre amar o seu irmão como a si mesmo, e assim se cumpre toda a lei. 38, deixa só o 38. Isso. Este é o primeiro e grande mandamento. Também veio essa pergunta: como alguém pode cumprir esse mandamento? E eu queria discorrer sobre isso com vocês. Veja que para que nós possamos cumprir esse mandamento, esse grande mandamento, nós precisamos entender um processo. Existe um processo para que alguém possa cumprir esse mandamento, amém? Um passo a passo para cumprir esse mandamento: amá-lo, amar a Deus. Até que alguém, eu vou ler bastante, até que alguém ame a Deus, essa pessoa, e eu vou me tornar repetitivo muitas vezes, me perdoem se eu estiver repetindo muitas vezes, mas é importante. Eu digo assim: até que alguém ame a Deus, é muito importante que essa pessoa passe por um processo, passe por etapas até que ela venha amar a Deus. Amém? Então, será que existem processos para você conhecer uma pessoa? Como você conhece uma pessoa?
Quais são os processos que você começa a viver e ter e praticar até que tu diga, conheço. Ah, agora eu te conheço. Tem pessoas que dizem, eu te conheço. Nunca falamos. Não, é que eu já ouvi falar de ti. Não conhece, amém? Então existem processos, etapas, para que alguém possa realmente dizer, eu te conheço. Quem de vocês me conhece? Minha esposa, meu Deus, meus filhos, alguns discípulos próximos a mim, amém? Alguns que não me conhecem, não gostam de mim também me conhecem. Sim ou não? Sim. O diabo está na fila, não fica na fila, amém? Sai dessa fila que é fria. Então existem processos para se conhecer uma pessoa. Existem maneiras de se conhecer uma pessoa, sim ou não? Sim, existem maneiras de se conhecer uma pessoa. E é sobre isso que eu quero falar. E eu acredito muito que, para que alguém conheça a Deus, também deve passar por esses processos. Amém? Faz sentido? Para conhecer uma pessoa, então para conhecer a Deus, eu quero então trazer um entendimento sobre isso, de contribuir contigo sobre isso. Sabe uma grande dúvida que as pessoas têm, você pode ter, eu tive muito isso no passado, Mateus 6, 24. Jesus fala, ninguém pode servir a dois senhores, ou ele vai odiar a um, ou vai amar a outro, ou ele vai se dedicar a um, ou vai desprezar a outro. Eu tinha uma grande preocupação, porque eu pensava assim, será que eu estou servindo a Deus corretamente? Se eu não estou servindo a Deus como deve ser feito, será que eu estou desprezando Ele? Então tem pessoas que têm medo de servir a Deus, elas ficam em off, em stand-by ou em cima do muro, porque elas dizem, eu não vou fazer nenhuma coisa nem outra. Amém? Eu passei por isso. Talvez muitos que estão aqui estão assim, com medo de servir para não fazer errado. Porque se eu não fizer do jeito certo, eu estou desprezando Ele. E se eu me dedicar de um jeito errado, estou desprezando Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Ou vai se dedicar a um e vai desprezar a outro. Mas a ideia não é gerar confusão. E eu quero assim apontar algumas formas de se conhecer alguém. Falando disso, eu quero apontar algumas maneiras de como a gente conhece alguém. E isso é muito simples. E eu preciso chover no molhado contigo. Isso é muito simples de como nós conhecemos alguém. Veja que uma das maneiras de se conhecer uma pessoa é que para você conhecer uma pessoa, você vai precisar se aproximar dela. Simples. Simplesmente assim. Amém? Quer conhecer alguém? Pode, de ouvir falar. Pode talvez você não conhecer bem ela. Mas, se você se aproximar, é muito provável que você a conheça. Então, para que você conheça a Deus, é importante de que você se aproxime dele. Amém? Você quer conhecer alguém, precisa se aproximar dele. Você quer conhecer alguém, precisa conversar com ele. Você quer conhecer alguém, você vai precisar ser gentil com ele. Simples, humilde. Amém? Quer conhecer alguém? Invista tempo, dá atenção, dá o teu ouvido. Quer conhecer alguém? Peça ajuda. Quer conhecer alguém? Peça coisas para ela. Me empresta 100 aí? Sem nada, filho. Não esquece essa, anula, cancela lá. Quer conhecer alguém? Peça ajuda para ela. Amém? Então veja que para você conhecer alguém, é necessário isso, essas práticas. Precisa se aproximar dessa pessoa, ter contato com ela, visualizar ela, ser gentil, ser hospitaleiro, ser querido, ser atencioso. Amém? Toda pessoa vai perceber se você se aproxima dela com interesses. Sim ou não? Se alguém se aproximar de Deus com interesses, ele não vai ver, porque ele é bom, é ingênuo.
Não, 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 não. E se alguém se aproximar de você por interesses, você vai dizer, Então veja que, para você conhecer alguém, você precisa conversar, se mostrar gentil, amigável. Amém? Gentil, amigável. Senão, a porta do diálogo, do afeto, da reciprocidade fica fechada. Amém? Fica fechada. Então, para você conhecer alguém, é necessário se aproximar dela. Primeiro ponto importante. Quer conhecer a Deus? Mesmo com medo, com dúvida, com inseguranças, não sei como vou ser recebido. É assim aqui. É assim nas nossas vidas. Eu não sei como esse pastor vai me tratar na igreja dele, mas eu vou lá, eu vou encarar o leão. Eu vou enfrentar aquele alemão lá, eu vou lá e... Está me entendendo? Preciso me aproximar. Você bem aceita? Não, não sei. Veja que isso é importante. Para esse menino tornar você um discípulo de Jesus, como ele quer e tem sonhado, tem orado, vai ter que se aproximar de você para te conhecer bem. Amém? Vai ser assim. Então veja quanto que é importante conhecer a Deus em virtude de se aproximar dele. Isso é muito básico, mas às vezes o óbvio, o básico precisa ser falado. Veja então que o outro passo para se conhecer alguém é conviver com essa pessoa. Amém? Tu só conhece alguém com quem tu convive com ele. Às vezes a gente diz, nossa, eu não sabia que tu era tão assim. Amém? Quer conhecer alguém? Convive com ela. Quer conhecer alguém? Permita que essa pessoa faça parte da tua vida. Você só conhece uma pessoa se ela estiver seguidamente perto, se você estiver seguidamente perto dela. Você só conhece alguém se você seguidamente está andando com ela, está perto dela, tem contato com ela, tem comunhão com ela, tem relacionamento com ela, tem interações com ela. Veja que para conhecer a Deus é necessário ter contato com Ele, estar com Ele, andar com Ele, falar com Ele e andar de contínuo. Amém? Estamos falando só de conhecer. Qual é o primeiro e maior mandamento? Amar. Diga amar. E eu estou falando sobre conhecer. Amém? Bom, né? Julgo eu sim. Então, uma outra forma de conhecer alguém é conviver com essa pessoa. É se eu estou tendo contato com ela, se eu convivo com ela. Por que é que os meus discípulos me conhecem? Muito eles me conhecem. Sim ou não? Os líderes, os de ponta, os líderes que andam com a gente, me conhecem ou não me conhecem? E muito bem. Eles conhecem todas as minhas faltas, falhas, erros, pontos cegos que eu às vezes não vejo, mas eles me conhecem, e isso me faz conhecê-los também. Lembra quando Jesus foi preso? O cara teve que dar um beijo nele, porque os soldados não sabiam quem era Jesus, ele era um com os outros, ele era misturado, ele é parecido com todos eles. Amém? É um homem simples. Então nós conhecemos uma outra pessoa se nós estivermos seguidamente com ela, abrirmos a porta para ela, tivermos contato com ela. Conhecemos uma pessoa quando começamos a fazer parte da vida dela. Amém? Você conhece uma pessoa quando você começa a fazer parte da vida dela. Eita! Quer conhecer a Deus? Quer amar a Deus? Bom isso ou não? Meu Deus, se isso é bom. Você só conhece uma pessoa depois de conviver com ela. Tem pessoas que Deus fala com elas, e quando Deus fala com elas, Deus revela coisas extraordinárias a elas.
Deus disse isso para Jeremias: clama a mim, vem falar comigo, abre o teu coração para mim, e eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que não sabes. Clama a mim, e eu vou te responder, eu vou te revelar coisas insondáveis que não fazes nem ideia. Para quem Deus conta algumas coisas, alguns segredos. Amém? Deus vem contar coisas para você a respeito do teu irmão, para que você ore por ele. Deus vem contar segredos dele para você, para que você interceda por pessoas. Mas tem gente que fica vendo tudo, né? Tudo que não deve. E depois, tudo que não deveria. Ao invés de ir para o joelho e pedir: Jesus, ajuda esse homem, Jesus, ajuda essa mulher, por favor. Se tu me mostrasse isso, não foi o diabo, mas foste tu, Senhor, para que esse meu irmão, essa minha irmã fossem ajudados, mudados, porque só tu podes fazer uma obra tão magnífica na vida dele e dela. Por quê? Porque eu sei quem tu és, porque tu já mudaste muita coisa aqui. Amém? Deus conta segredos, Ele está procurando cada vez mais pessoas para contar segredos para elas, para que de alguma forma aqui na terra Ele se faça forte e presente na vida das pessoas. Amém? 2 Crônicas 16:9. Quanto aos olhos do Senhor estão a rodear a terra, procurando um coração cujo este esteja totalmente voltado para o Senhor, para que o Senhor se faça forte sobre este. Quem gosta de ouvir segredos de Deus? Uau! Veja, estou falando só sobre conhecer. 2 pontos bem básicos, simples, amém? Muito simples. Se conhece uma pessoa depois disso, de conviver com ela e de me aproximar dela. Agora, amar uma pessoa, amém? Amar uma pessoa, aí o nível da unção é outro. Amém? Sim ou não? Amém ou não amém? Para te amar alguém, meu Deus do céu. Por isso que Jesus pede: amarás o teu irmão como a ti mesmo. Amarás o teu irmão como a ti mesmo. E eu acredito muito nisso, nessa verdade de que alguém, ele começa a amar a Deus, porque depois de conhecê-lo e conviver com ele, vai amá-lo. Amém? Depois que você conhece mesmo uma pessoa, depois que você conhece um indivíduo, as coisas mudam. O Criador, o nosso Deus, Ele é um artista. Ele pegou um quadro, vários quadros, e lá ele começou a pintar. E pintou. Começou a pintar e disse: esse aqui vai ser o Marcelo. Com essa altura, esse tamanho, com essas grandezas. Esse vai ser meu filho, o Marcelo. E Deus pintou ele e colocou no mundo. Amém? Fez isso com a irmã Marlene, amém? Você está entendendo? Deus te pintou, Deus sonhou com você. E Ele é um artista. Ele pintou você. Você é um projeto de Deus, você é uma arte de Deus, você é uma criação de Deus. E Ele te fez com a riqueza de todos os detalhes que há em você. A riqueza do teu olho, cada coisa que há em você, cada detalhe que há em você, Ele pintou. Ele pensou muito quando Ele foi lá e pintou a forma da tua boca, como você vai sorrir. Ele até pensou quando o teu sorriso será cínico. Amém ou não amém? Todos os detalhes. Mas eu digo para você que Ele é um artista, um excelente artista. E quando Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus, e quando Ele diz: ame ao teu irmão como a ti mesmo. Sabe, quando nós não conseguimos amar os nossos irmãos, nós estamos dizendo para o pintor: eu não gostei desta arte. Eu não gostei dessa pintura. Não gostei do jeito dele, como ele ficou. Está comigo, amém?
Nós somos feitura dele. Indivíduos únicos, raríssimos. Não existe outro como você. Elohim Adonai pensou em você, em ti, em mim, e fez uma obra extraordinária. Não é um clone. Amém? Cada detalhe. Mas aí às vezes a gente diz, não gostei. Escute, quando alguém diz, não gosto de ti, ou isso ou aquilo, não te preocupa, porque ele está ofendendo o pintor. Ele está desprezando o Criador. Ele inevitavelmente, ou por ignorância, está desprezando quem fez, o artista. Quem vai questionar o artista, Jesus Cristo? Quem vai se levantar contra ele e dizer, a tua obra é imperfeita? Coitado desse homem. Amém? Quando ele pede estas coisas, a gente não consegue ver tudo que está por trás desse pedido. As pessoas, nós não conseguimos entender o que é que está por trás desse pedido. Ame ao teu irmão. E eu disse antes, acredito que alguém, ele comece a amar a Deus, ele vai começar a Deus depois de conhecê-lo e conviver com Ele. Toda pessoa que conhece a Deus e começa a conviver com Ele, ele nunca mais viverá para si mesmo. Todo homem, toda mulher que conhece a Deus, vai andar com Deus. Todo homem, toda mulher que comece a andar com Deus, vai amá-lo. Vai amá-lo. Todo homem, toda mulher que conhece a Deus, começa a amá-lo. Começa a amá-lo. Ele começa a amá-lo e essa pessoa não quer mais viver para si. E quando alguma coisa desse homem e dessa mulher que conhece a Deus e que ama Ele está acontecendo de errado, os sinais começam a aparecer, ele não está bem. Ele vai falar com o pintor e dizer, pintor, tu me ajuda? Tu muda isso na minha vida? Restaura isso? Amém? Veja que amar a Deus de todo o nosso coração, que é o que Jesus sugere no versículo que nós lemos, significa torná-lo algo importante nas nossas vidas. E eu vou te dar o direito de refutar. Vou falar de novo a frase. Vou te dar o direito de refutar. Agora tenha a tua atenção. Aquele que diz que ama a Deus deve torná-lo algo muito importante na sua vida. Aí o direito de refutação, me ajude. Algo importante da sua vida ou o mais importante da sua vida? Amém? Aquele que ama a Deus o torna a coisa mais valiosa de sua vida. Amém? Aquele que conhece a Deus, ele diz, Deus, nada se compara a ti. Por isso que o diabo, o ladrão, o pai da mentira, anda ao derredor. Pilha, minhoca, mentindo, para que as pessoas esfriem, apostatem, deixem de amá-lo, deixem de se dedicar a Ele. Amém? O pai da mentira. Vamos ver o que o apóstolo João nos fala sobre esse assunto. Vamos ler em 1 João capítulo 2. O que diz o apóstolo João a respeito de conhecer a Deus? Como é alguém que diz que ama a Deus? 1 João capítulo 2, os versículos 3 ao 6. O que diz a palavra de Deus sobre isso? 1 João 2, de 3 a 6. Diz assim o texto: e nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus, diga comigo, mandamentos. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Versículo 4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, vou deixar ele colocar lá para mim não falar, para você não ficar ofendido. Deixar Deus falar contigo. Deixa a Bíblia falar contigo.
1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, nele não está a verdade, e ele não é sincero. Amém? Uau! Aquele que diz, eu conheço a Deus, e nem está falando em amar a Deus, amém? 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 Não fala sobre amar, está falando sobre conhecer. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, não é verdadeiro, e nele não habita a verdade. A verdade não está nele. Mas aquele que guarda os seus mandamentos, mas aquele que guardar a sua palavra, o amor dele está nele, e verdadeiramente ele vai ser moldado, aperfeiçoado. 5. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, e verdadeiramente ele vai ser aperfeiçoado. O versículo 6 diz, e aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou, ou deve viver como ele viveu. Bota o 5 lá, filhão. Mas aquele que guarda a sua palavra, o amor de Deus estará nele, e ele vai ser aperfeiçoado, ele vai continuar sendo aperfeiçoado, moldado, tratado, curado, sarado, liberto. Amém? Restaurado, transformado, aperfeiçoado. Pensa, um aperfeiçoamento. Amém? O meu marido, ele era ontem esse cara, e hoje ele está melhor. A minha esposa, ontem era esta mulher, e hoje ela está, outra. Amém? Aperfeiçoado, transformado. Amém? Está mudado. Algo de Deus está mudando na vida dele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus estará nele. O amor de Deus. E aquele que diz que está em Deus deve andar como ele andou. Veja que esse contexto aqui, guardar a palavra de Deus, eu creio que você entende isso, que guardar a palavra de Deus tem essa conotação, esse sentido de fazê-la, de praticá-la. Amém? Aquele que guarda, ele pratica. E eu quero fazer algumas perguntas para você. Aquele que guarda significa que pratica. Você entende isso, amém? Eu guardo a palavra de Deus, eu pratico. Então vamos lá, algumas perguntas. O que a Bíblia diz sobre viver em paz com as pessoas? O que a palavra de Deus fala sobre como é que se vive em paz com as pessoas? Como se pratica isto, viver em paz? O que Deus fala sobre este assunto de viver em paz com as pessoas? Amém? Amém? Agora você deve estar pensando aí, meu Deus do céu, onde é que ele foi agora com esse negócio aí? Porque aquele que tem a palavra e pratica e guarda, o amor de Deus está nele e ele vai sendo transformado, porque ele conhece a Deus. Ele conhece a Deus, então ele tem a palavra com ele, ele pratica essa palavra. Então o que diz a palavra de Deus a respeito de viver em paz com as pessoas? O que diz a palavra de Deus sobre casamento? Sobre esses assuntos. Como deve ser o casamento? Como o marido trata a sua esposa? Como a esposa trata seu marido? Amém? O que diz a Bíblia sobre fazer discípulos? O que diz a palavra do Senhor sobre como amar o seu irmão? Estava conversando com alguém muito próximo e eu fiz essas perguntas. Como você vê isto que a palavra de Deus diz? Eu vejo assim. Mas o que diz a Bíblia sobre esse assunto? É que eu não vejo assim. Então, para que a Bíblia? Por que o que está escrito? Se dá para fazer do meu jeito.
Se eu interpreto desse jeito, não tem porquê Bíblia. Amém? O que diz sobre fazer discípulos? O que diz sobre amar o meu irmão? O que diz sobre orar? O que é que a palavra de Deus fala sobre oração? Quando? Por quê? Amém? Quais são os passos da oração? Quais são os protocolos da oração? O que a Bíblia diz sobre jejuar? O que a Bíblia diz sobre se santificar? Hebreus 12:14, seguir a paz com todos e a santificação, pois sem isso ninguém verá o Senhor. O que a Bíblia fala sobre se santificar? O que a Bíblia fala sobre o que não pode sair da tua boca? O que jamais pode sair da boca para fora? Ah, foi sem querer. Domínio próprio, fruto do Espírito, Gálatas 2. Amém? O que não pode sair, o que a palavra de Deus diz sobre o que não pode sair. O que a palavra de Deus diz sobre guardar o coração. Por que é que devemos guardar o nosso coração? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes daquilo que produz vida. O que é que devemos então guardar no nosso coração? O que a Bíblia fala sobre o que devemos guardar no nosso coração? Veja que eu estou fazendo perguntas. O que a Bíblia fala sobre esses assuntos? Amém? Você teria essas respostas? Não consegui anotar. Tudo bem, amanhã você assistiu de novo o culto, vai estar na internet. 1 João 2 diz assim, 3. Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Eu quero fazer outras perguntas. Alguém que o conhece vai se dedicar a ele? De que maneira? Amém? De que maneira alguém vai se dedicar a ele? Claro que vai. Alguém que o conhece vai torná-lo o mais importante da sua vida? Sim, vai. Talvez você esteja aqui a primeira vez, ou talvez alguém que esteja em casa, está ouvindo isso agora, e eu queria te encorajar. Conheça Deus. Deixa Ele te surpreender. Deixa Ele se revelar para você. Ele não está escondido ou longe. Ele está perto daqueles que o buscam. Perto está o Senhor daqueles que o invocam. Amém? Não está longe, lá no céu. Eu quero te encorajar a conhecê-lo. E uma vez que você conhece Ele, você começa a amá-lo. Talvez você até agora teve dúvidas de se dedicar a Ele, de amá-lo. Eu não sei quanto a você, mas eu por anos eu tive medo de servir a Deus. Porque o diabo pintou um retrato para mim dizendo, ele castiga, Deus é mau, ele não vai te proteger, ele não vai te cuidar, você vai servir a Ele e o inimigo vai se levantar contra a tua vida, vai atacar os teus filhos, e isso aqui, a enfermidade, alguém vai te atropelar na rua, tu vai levar um tiro, vai acontecer isso e vai acontecer aquilo. O inimigo me enganando para que eu não viesse servir a Deus. Medo. E muitas vezes tive dúvidas se eu me tornaria um homem de Deus ou não. A questão não é se eu sou ou não sou. A questão é que Ele é e Ele chama as pessoas para serem. Amém? E Ele está chamando as pessoas. Eu quero te dizer que não tenha dúvidas que Ele te chamou para ser um ganhador de almas. Amém? Não tenha dúvidas que Ele te chamou para fazer discípulos. Não tenha dúvidas que Ele te chamou para tu ser um instrumento na vida de outras pessoas e outras famílias. Escute, não tenha dúvidas que Ele quer te usar para fazer com que a vida de muitas outras pessoas sejam transformadas.
Quem de vocês aí, líderes de célula, não tem problema? Só quem não tem, levanta a mão. Esses problemas são grandes ou não? Quem é maior na tua vida, Deus ou os problemas? Quem cuida dos teus problemas? Quem cuida da tua vida? Amém? Quem é por ti, líder de célula? Quem está à tua frente, está providenciando as coisas boas que você está esperando? Vale a pena, líder, servir a Deus? Amém? Tem problemas? Tem dificuldades? Tem. E apesar de tudo isso, de enfrentar resistências, oposições dos homens, oposição da família, oposição das trevas, estamos servindo a Deus. Amém? Resistências humanas ou não, estamos aí servindo a Deus. Estou te encorajando nesta noite. E você está precisando ouvir isso. Aquela pessoa que você tanto ama e não consegue ajudar ela, traga ela para cá. Leve ela para a tua célula. Deixa Deus fazer a obra. Eu quero te encorajar. Tem pessoas na tua casa e na tua família que elas estão precisando de ajuda. E às vezes falta um passo nosso para dizer, vem, vamos. Mas ela já disse tantas vezes não. Continua. Continua. Amém? Continua. Tem alguém que está aqui e está precisando essa palavra. Continue a investir, continue a falar, continue a convidar. Anos lá atrás eu dizia para Deus, Deus, eu quero ser um líder de célula. Deus, eu quero ser um líder de célula. Anos atrás eu dizia para Deus, Deus, eu quero ser um líder de célula. Eu quero ser um líder de célula, eu quero vidas, eu quero pessoas. E fiz as trilhas, fiz os treinamentos, e todas as minhas células sempre tiveram muitas pessoas. Sempre. E eu não era evangelista, eu não sabia ganhar pessoas para Jesus. Eu dizia para Deus, Deus me habilita, me capacita para ser um evangelista. Me abençoa para ser um evangelista. Eu quero ganhar almas, me abençoa, me habilita para ser evangelista, porque o evangelista ganha almas, então me dá graça e unção para ganhar almas. E as coisas não aconteciam. Fui no apóstolo, na época pastor, me dá livro, material e conteúdo que fala sobre evangelismo. Comi, li todos os livros sobre evangelismo. Senhor, me dá sabedoria para consolidar. Senhor, me dá sabedoria para formar líderes. Senhor, me dá sabedoria para formar homens segundo teu coração. Me dá sabedoria, Deus, me dá sabedoria. Aconteceu? Não. E com o tempo, foram acontecendo. Me dá sabedoria, Deus. Parece que ele precisava me dizer, Riva, tu tem que entender que essas coisas vão acontecer, mas tu nunca pode esquecer que fui eu que fiz isso na tua vida. Não foi tu, Riva, fui eu. Então tu tem que entender que o que vai acontecer foi a minha mão ao teu favor. Trazer pessoas para Deus, se envolver com célula, tornar-se um líder de célula. Isso é possível. 2 Crônicas 16, 9. Os olhos do Senhor estão atentos sobre a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. 2 Crônicas 16, 9. Quanto aos olhos do Senhor, eles estão atentos sobre toda a terra. Os seus olhos passam por toda a terra para se mostrar forte para com aqueles cujo o coração é voltado para Ele. Amém? Deus está olhando na terra e procurando, diga, um coração. Quantos corações você tem? Talvez tenha algum coração partido aí. Então Deus quer se fazer forte na vida das pessoas. Deus quer tornar as pessoas fortes. Ele diz lá, estão a procurar para se mostrar forte para com aqueles. Tem outra versão que diz, para fortalecer
aqueles que lhe dedicam o coração. Amém? Para fortalecer. Deuteronômio 28:1 diz assim. Deuteronômio 28:1 diz assim: e será assim, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí eu botei 3 pontos ali. E será assim. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, eu coloco 3 pontos. Aí os versículos 2 em diante, do 2 ao 8, diz assim: e todas estas bênçãos virão sobre ti e elas te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor. Diga, quando ouvir a voz do Senhor. Deuteronômio 28:2, e todas estas bênçãos virão, elas vão te alcançar quando ouvires a voz do Senhor. Tem um outro versículo que eu gosto muito dentro desse contexto, está no mesmo texto, Deuteronômio 28:6. Deus os abençoará em tudo que fizerem. Deuteronômio 26:2, ali, claro, fala sobre as bênçãos de Deus, mas especificamente o versículo 6, Deus os abençoará em tudo que fizerem. Diga, Deus abençoará em tudo que as pessoas fizerem. Deus não está dizendo que vai ser fácil. Deus está dizendo que vai ser fácil, mamão com açúcar. Amém? Faculdade, quem já se formou aí, é fácil? Alguém fez direito aí? Tem aí direito. Quantos livros alguém que faz direito lê? Milhares. Livros assim. 1º ano, 2º ano, 3º ano. Amém? Você está entendendo? Nada é fácil. O que Deus está dizendo? Que tudo aquilo que nós fizermos, e veja que, quando alguém realmente quer algo, Deus diz, vai acontecer. Amém? Existe uma diferença. Que quando você está com Deus, presta atenção, quando se está com Deus e nós levantamos um projeto, queremos algo, uma mudança, uma melhoria, uma bênção, um casamento, tal área, tal área, tal área. Você começa a orar e geralmente o negócio pega. Não é assim? Você começa, até por isso que as pessoas dizem, não fale nada que você quer fazer. Não é? Nem é bom falar que tu quer aquilo lá. Já vem agorando, já vem gente agorando. Não dá para falar nada porque já começa a ficar, não dá certo. Já viu isso? Mas então a gente coloca um projeto diante de Deus e começamos a orar. E porque colocamos diante de Deus, as portas se abrem? Não. Amém? Há resistências, as trevas. Por vezes nós colocamos coisas diante de Deus e autossabotamos e desistimos. Por vezes nós, a nossa incredulidade, a nossa dúvida, o nosso medo, as nossas tentações, as nossas inquietações. Agora pense, com Deus, Ele sendo favorável é uma coisa, sem Deus, vai ser difícil ou não? Se com Deus já é um desafio, e sem Deus como será? Amém? Quando confiamos algo para Deus, você tem projetos grandes que você tem colocado diante de Deus aí? Eu creio que sim. Empreendedores, somos visionários. E quando colocamos algo diante de Deus, e começamos a orar, jejuar, buscar a face de Deus, vem oração, pede oração, faz uma oferta e faz um movimento. Tem pessoas que dizem, pastor, eu estou desistindo. É como se isso fosse a solução, desistir. Estava com a mão na maçaneta para pegar a bênção, e ele diz, eu estava desistindo, pastor. Misericórdia. Deus está afirmando, como nós lemos ali, Deuteronômio 26:2, Deus está afirmando de que se você o conhecer, se você o amar, Ele vai fazer. Amém? O que você pede. Eu sei que não é fácil falar o que eu estou falando. Tudo o que vocês pedirem em oração, crendo, Jesus disse, o quê? Eu farei. Amém?
tudo o que vocês pedirem em oração, confiando, Jesus diz, eu farei. Veja que Jesus diz em Mateus 19, 26. Mateus 19, 26 diz assim: Jesus olhou para eles e respondeu: para os seres humanos, isso não é possível, mas para Deus, tudo é possível. O texto aqui, o contexto fala sobre a salvação e a vida eterna. Se salvar, o homem não consegue se salvar. Amém? Não há o que o homem possa fazer que ele seja salvo. Mas Jesus diz, mas para Deus, tudo é possível. Amém? A salvação não depende dos homens, mas a fé em Deus. Vamos ver um outro texto. Marcos 9, de 22 a 23. O homem dizendo para Jesus: Senhor, muitas vezes o demônio tem lançado no fogo e na água para o matar, para o destruir. Mateus 9, de 22 a 23. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Um pai que tinha uma criança endemoniada e muitas vezes aquele espírito jogava essa criança no fogo e na água para matá-lo. E esse pai vai até Jesus e pede para Jesus: me ajuda, tem compaixão de mim. Senhor, tu podes fazer alguma coisa? Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. E o verso 23, Jesus disse: se você crer, se você tiver convicção, se você dar crédito, tudo é possível ao que crer. Amém? Uau, tudo é possível. Veja que Jesus diz em Mateus 19, para Deus tudo é possível. Ele pode. Amém? Ele pode. Mas agora em Marcos 9, Jesus diz, tudo é possível àquele que crê. Veja que a pessoa que crê, ela arremete a sua fé em quem? Em Deus, na palavra dele, e não no que ele pensa. Amém? Arremete a sua fé no poder da palavra. João 11, de 39 a 40. Jesus, quando vai a Lázaro, e Lázaro já havia morrido há 4 dias, e Jesus chega naquela região e diz para as pessoas tirem a pedra onde Lázaro estava. João 11, de 39 a 40. Jesus disse, tirai a pedra. Marta, a irmã do defunto, disse, Senhor, já cheira mal, porque já faz 4 dias que ele morreu. Disse Jesus, já não te disse eu que se creres, você vai ver a grandeza de Deus? Já não te disse, já não te afirmei que se você confiar, se você dar crédito, você vai ver a grandeza de Deus? Amém? Se você dar crédito, você vai ver as coisas grandes de Deus, você verá a glória de Deus. Veja o que Paulo diz em Romanos 10, 11. Romanos 10, 11, que quem nele crer jamais será desiludido. Nova tradução da linguagem de hoje, quem nele crer jamais será desiludido. Ou a NVI, todo aquele que nele crer jamais será envergonhado. Amém? Aquele que nele crê, ele não anda desiludido. Amém? Não anda cabisbaixo, não anda depressivo. Eu sei que não é fácil passarmos por esses períodos, às vezes, desiludido, abatido, amém? Fraco. Não tem problema de passar por isto, amém? Mas lá dentro, nós precisamos renovar o nosso espírito, nos apegar à palavra, naquilo que ele diz, e declarar estas palavras: a alegria do Senhor é minha força. Se Deus é por nós, o que será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não se abalam, mas duram para sempre. Os que confiam no Senhor são como águia, voarão alto e não se cansarão, correrão e não cansarão. Eles vão dizer estas coisas: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
Eu ando no vale da sombra da morte, no perigo e na desgraça, mas mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Se por um lado vier, vão fugir por 7. Se 1.000 caírem a um lado, ou 10.000 no outro lado, eu não serei atingido. Então existem coisas internas dentro de você, que é o bom tesouro que nós devemos guardar, que é a palavra dele, porque quando vier o vento, a tempestade dará de ímpeto contra a tua casa ou contra a tua vida, mas porque você está baseado em cima da rocha, e não que você sente ou pensa, você não será abalado. Aí Jesus diz, o homem sensato, a quem eu comparo uma pessoa que é sensata? O que é sensato? Amém? Ele constrói sua vida sobre a rocha. Vem o vento, vem o problema, o perigo, o medo, a adversidade. Amém? Então aquele que ama a Deus, ele o conhece. Todo aquele que nele crer, Paulo diz em Romanos 10:11, jamais será envergonhado. Veja que desiludido, envergonhado. De uns tempos para cá, Deus tem nos chamado a não andarmos mais como quem anda de derrota em derrota, mas de glória em glória, de vitória em vitória. Eu posso ter muitas áreas da minha vida onde ainda não estão resolvidas, onde não prosperei, onde não estou tendo muito êxito, mas isso não significa que eu sou isso, mas significa que eu estou passando por isso, e por isso eu vou passar, e logo, logo eu vou sair disso, e vai ser diferente, amém? Esse problema não faz parte da minha vida, eu estou passando esse período por esta fase, e logo isso vai passar. Eu não sou parte da crise do problema, mas na crise, no problema, ele faz parte comigo nessa adversidade. Então eu posso ficar desiludido, desencorajado, tímido. Não, eu preciso me levantar, eu preciso me encorajar. E se for necessário, estufa o peito, vai para frente do espelho e te xinga. Te xinga. Creia. Confie em Deus, e ainda verás a glória dele. Ainda tu verás a glória dele. Espera no Senhor, confia nele. Não te estribes no teu próprio entendimento. Amém? Veja que quando alguém conhece Deus, algumas coisas mudam na vida delas. Sim ou não? Mas se não conhece, qualquer vento, qualquer tempestade é um motivo de fugir, de desistir, de abandonar a Deus. Amém? Minha célula não deu certo, vou largar. Largar o quê? Tu está dizendo isso para quem? Para Deus ou para ti ou para o diabo? Ou para o pastor? Desisti do meu casamento, quero mais. Para quem tu está dizendo isso? Tudo o que façais, o façais como ao Senhor e não como às pessoas. Amém? Uau! Você conhece alguém assim? Alguém como Deus? E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, acaso ele fala algo e deixa de agir? Se ele diz que você vai ser abençoado, vai ser feliz, vai ser próspero, ele vai cumprir a palavra dele. Amém? Você vai ser frutífero, uma bênção, vai se cumprir a palavra dele. Mas se você anda desiludido, não espere tal pessoa receber algo do Senhor, porque é inconstante, é levado como a onda do mar, impelida pelo vento a todo lado, agitado para todo lado. Tiago, não espere tal homem, tal pessoa esperar algo do Senhor, é inconstantemente dividido, uma hora quer, uma hora não quer, uma hora quer, uma hora não quer. E terminando, Lucas 18:1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que eles deveriam orar sempre e nunca, e nunca. Lucas 18:1. Então Jesus conta aos seus discípulos uma parábola para mostrar a eles que eles nunca deveriam desistir e nem desanimar. Lucas 18:1. E nós conhecemos a história. A mulher, diante de um juiz, que seguidamente ela importunava o juiz e dizia ao juiz: "Sê favorável a mim, sê favorável a mim".
Creio eu que a mulher toda semana estava lá no tribunal dizendo: juiz, seu juiz, seu juiz. O juiz indignado disse: não temo a Deus, não temo aos homens, e tu, mulher, some. Chegou um tempo que essa mulher ouviu do juiz: tá bom, nunca mais quero te ver, some. Pega a pólvora, joga no chão e ninja, desaparece. Mas toma aí a tua bênção. Aí Jesus olha para eles e diz assim, Jesus olha para seus discípulos e diz assim: lembram-se do juiz injusto? Acaso o pai de vocês deixará esperando aqueles que de dia e de noite pedem por algo? Acaso não fará logo? Acaso não fará prontamente? Amém? Se eu não me engano, o Salmo diz assim, o choro, ou Provérbios, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá. Amém? Vai virar, ela virá. A alegria virá. A alegria virá. Espera no Senhor. Amém? Fica de pé. Escute uma palavra profética sobre a tua vida. Tem pessoas que estão aqui e que lá no passado disseram: eu nunca mais vou falar de Deus para ninguém. Nunca mais vou falar de Jesus e não vou convidar. Porque as pessoas têm um coração duro, eles não querem ir para a igreja. E Deus está dizendo que essa pessoa, ela secou no seu ventre o dom, o chamado de ganhar pessoas para Deus, para Jesus. E hoje de noite, eu sugiro a você falar isso para Deus: Deus, me perdoa. Deus quer ativar, se é que eu posso dizer assim, o teu útero, para você ser um gerador de vidas. Amém? Deixa eu te dizer algo. A primeira pessoa que eu ganhei para Jesus foi a pessoa que eu mais odiei em toda a história da minha vida. E não é fácil eu fazer isso, odiar alguém. A pessoa que eu mais odiava na minha vida foi a primeira pessoa que eu ganhei para Jesus. Eu conheci Jesus e Ele colocou um amor tão grande no meu coração por causa dessa pessoa. Os maiores milagres que eu já experimentei na minha vida são na vida daquelas pessoas cuja qual eu orei por elas, mas que lá dentro eu estava dizendo assim: não sei se eu vou orar por essa pessoa. Veja como Deus é. Do que eu estou falando? Que nós precisamos conhecê-lo para que Ele nos surpreenda. E eu creio muito que Deus, essa noite, agora, a partir de agora, Ele quer ativar coisas na tua vida. Quer ativar o teu útero. Quer gerar vida em você e através de você. Eu creio muito que aquilo que foi ministrado hoje vai desatar coisas no teu interior. Eu creio que isso que foi ministrado agora gerou algo dentro de você. A palavra de Deus garante que a fé vem por ouvir e ouvir a respeito da mensagem de Cristo. A fé é gerada porque tu escuta o que a palavra de Deus diz. Quando eu vou aconselhar um discípulo, sentar com alguém, eu encho ele da palavra de Deus, eu recito versículos, eu bombardeio essa pessoa com versículos, logo o semblante dela muda, logo o interior dela muda, logo ela começa a quebrantar e chorar, porque a palavra de Deus começa a penetrar na alma dela e começa a trabalhar na vida dela, e as coisas mudam. Uau! Faz assim, querido. Comece a orar. Vai falando com o Senhor. Talvez você está aqui hoje e você veio com um propósito. E você ouviu essa mensagem agora. Vê se você consegue alinhar isso. Talvez você esteja questionando agora: Deus, e o meu tempo, Deus? E o meu tempo, Deus? E minha vida, Deus? Meu casamento, Deus? O meu marido, Deus? Esta área da minha vida, Deus? As minhas emoções, Deus? Esses meus devaneios, esses meus medos, essas minhas tentações, essas minhas inseguranças.
Sabe que lá no passado, quando eu senti muito que eu deveria orar, eu tinha medos dentro do meu coração e não me deixava orar. E o que eu fazia, eu pegava, desligava todas as luzes e de madrugada no escuro eu ia orar sozinho na minha sala. No escuro de madrugada, para quê? Justamente para vencer o medo. Eu saía de madrugada na roça perto lá de casa, sozinho, escuro, para orar, para vencer o medo. Porque eu sabia que Deus estaria lá comigo e Ele estaria me guardando e mal nenhum temeria. Do que eu estou falando? Por que eu estou falando isso? Quando você conhece a Deus, você confia nele. Você confia nele. A tua célula, tua vida, teu casamento, vai apresentando isso para Deus agora. O teu trabalho, os teus empreendimentos, as tuas fraquezas, as tuas limitações. Confie isso a Deus. Entregue isso para Deus. Às vezes alguém próximo a mim vem falar: ah, pai, tal emprego, tal situação, ah, meu irmão, ah, paizão. Eu digo para essa pessoa: calma, confia em Deus. Deus quer te prosperar nesse lugar. Confia em Deus. Deus quer te prosperar ali. Confia em Deus. Tenha calma, persevera. Persevera no teu casamento, persevera na tua integridade, persevera com o projeto que Deus tem, persevera nos dons e talentos que estão à tua disposição. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra e pelo que tu produziste e como tu ministraste o coração dos meus irmãos. Eu sei, Senhor, que essa palavra não tornará vazia, produzirá muitos frutos, bons frutos sobre cada um. Mas também declaro, Senhor, e libero a tua palavra, e eu libero uma palavra, uma ordem contra todo espírito imundo, demônios, espíritos malignos, espíritos hereditários, encostos. Declaro sobre a vida dos meus irmãos. Declaro esta palavra sobre a vida dele agora, que toda arma forjada contra ti não terá sucesso, e toda língua que se levantou em juízo contra ti sejam abatidas, toda mentira que se alojou em teu coração, toda mentira, toda narrativa negativa, pessimista, maligna, demoníaca, que se alojou nos teus sentimentos e nas tuas emoções, eu, em nome de Jesus Cristo, reprovo isso, em nome de Jesus Cristo, repreendo isso, não importa onde estiver alojado, saia, deixe esse homem, saia, deixe essa mulher, saia de sua mente, saia de seus olhos, saia de seus pensamentos, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo eu declaro: olhos sejam abertos, olhos sejam abertos, ouvidos sejam abertos, bocas sejam abertas. Ouvidos sejam abertos para ouvir a Deus e não as trevas. Olhos sejam abertos para ver as coisas de Deus, perceber as coisas de Deus. Bocas sejam abertas para falar, para orar, para profetizar, para declarar coisas boas, bênçãos, sucesso, vitória, prosperidade, e não mais falar palavras pejorativas, torpes, malignas. Então, em nome de Jesus Cristo, seja livre. Em nome de Jesus Cristo, seja livre. Em nome de Jesus Cristo, receba. Em nome de Jesus Cristo, seja sanado, seja restaurado. Em nome de Jesus Cristo, saia daqui com outra mente, outra forma de pensar, altiva, para frente, crente confiante, para que digas: se Deus é por mim, o que pode ser que está contra mim? Se Deus é por mim, o que será contra mim? Maior é aquilo ou este que está em mim do que isto que está contra mim. Pai, que os meus irmãos que há tanto não profetizam estas palavras: maior é o que está em mim do que isto que vem do mundo, maior é o que está em mim, mais vale o que está em mim, a tua palavra, Senhor, do que essas opressões, essas tentações, essas diminuições que me atacam. Que seja assim sobre a vida dos teus filhos. Então, Pai, que eles sejam empoderados, que a espada do teu Espírito esteja neles, que o anjo do Senhor os toque, que a tua palavra viva e eficaz toque, que o Senhor esteja abençoando, fortalecendo, e que saiam daqui com a mente renovada, com outra forma de pensar, com
uma outra forma de ver, com uma outra forma de entender as coisas, a vida de Deus, a vida com Deus. Porque, Senhor, disseram para ti hoje: eu quero te conhecer ainda mais. Quero te conhecer ainda mais. Quero conhecer ainda mais a tua palavra, para que pela tua palavra eu viva segundo aquilo que tu tens para a minha vida, em nome de Jesus Cristo. Então eu te abençoo você que está em casa, te abençoo aqui em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Glória a Deus.